Boa tarde a todos, meu nome é André Felipe Zanella, sou aluno do mestrado na UEM, a Universidade Estadual de Maringá, no curso de Ciência da Computação. Meu orientador é o professor Anderson Faustino da Silva e hoje eu vou falar a respeito do trabalho Predição de Tamanho de Código utilizando benchmarks sintetizados, um estudo de caso. Gostaria de iniciar essa conversa discutindo a respeito de mecanismos de modelagem preditiva. O principal objetivo destes mecanismos de modelagem preditiva está em encontrar uma relação entre os dados de entrada e os dados de saída. Esses modelos eles são alimentados por vetores de características, ou features, que são utilizadas para representar o objeto de estudo em questão. No caso de compilação preditiva, o objeto de estudo em questão são benchmarks, programas, que são utilizados tanto para treinamento quanto para teste. E de forma análoga, são representados por vetores de características, podendo ser estas estáticas ou dinâmicas. Existem diversos problemas que devem ser mitigados quando se deseja construir um mecanismo de compilação preditiva de qualidade. Entre estes está a própria representação da aplicação por um vetor, tendo em vista que existem inúmeras formas de se representar um programa. E um outro problema relevante reside na questão da construção de conjuntos de treinamento de alta qualidade, que é o problema abordado nesta pesquisa. A dificuldade na construção de conjuntos de alta qualidade reside no problema da escassez de benchmarks. Este problema foi levantado por Cummins, em 2017, em seu artigo Sintetizando Benchmarks para a Modelagem Preditiva, onde os autores fazem um levantamento de 2013 a 2016 em conferências de computação de alto desempenho, e eles notam uma média de apenas 17 benchmarks utilizados em tais trabalhos, onde 90% destes benchmarks constam nas seguintes suítes apresentadas neste gráfico, onde em primeiro lugar aparece Rodinia com apenas 7 programas. Os autores enfatizam que a pobre generalização destes sistemas de compilação preditiva, ou seja, quando um modelo é treinado com uma suíte, mas falha em realizar predições para outra, ele é causado principalmente devido a esta falta de programas, essa quantidade pequena de programas, e também devido à distribuição de benchmarks dentro do espaço de características, né? Como já citamos, existem inúmeras formas de representar programas, porém a quantidade de programas utilizadas é muito baixa. Os autores ainda dizem que esse é o principal problema que deve ser mitigado no quesito de construção de um modelo de qualidade. E, embora existam diversas suítes publicamente disponíveis, o número de programas é muito reduzido e ele não engloba todos os domínios de programas que um compilador típico encontra em sua vida. E como se resolve isso, né? Como se mitiga este problema? Uma solução seria o uso de ferramentas de síntese de benchmarks. Essas ferramentas elas utilizam metodologias algorítmicas que constroem programas de forma automática, podendo ser centenas, milhares ou até milhões de programas. Algumas ferramentas de destaque são o CLGen e o CSmith, e, no caso, a própria suíte de benchmarks sintéticos Angabent, em que abordamos neste trabalho. De modo geral, o objetivo do nosso trabalho ele está em estudar a eficácia de benchmarks sintéticos em uma tarefa de compilação preditiva. Apesar de existirem já ferramentas prontas e disponíveis para uso, para a geração de programas sintéticos, poucos estudos são encontrados na literatura em que fazem um estudo de desempenho destes programas em tarefas reais. Como já citado, o nosso objeto de estudo são programas da suíte Anga, e a metodologia que empregamos para conduzir os experimentos pode ser descrita em alguns passos. O primeiro consiste na construção de conjuntos de treinamento e teste, em seguida a definição de sequências de otimização, o modelo de representação de benchmarks e o modelo de compilação preditiva, em que utilizamos redes LSTM, e o nosso objetivo de predição é tamanho de código proporcionado por sequências de otimização. Um pouquinho agora sobre Angabent. Angabent é uma prominente suíte de programas C sintetizados. Ela é composta basicamente por 1 milhão de programas compiláveis. Em grande parte, a maioria desses programas são arquivos contendo uma definição de função. Eles são resultados da mineração de repositórios de código aberto, como, por exemplo, o GitHub, e eles funcionam em diversos compiladores, como o GCC, o Clang e o ICC.
Vale ressaltar que os programas Anga, eles não são executáveis, em sua grande maioria. Eles são programas compiláveis, ou seja, são passíveis de geração de código objeto. Bom, agora um pouco sobre os conjuntos. Nós propomos a construção de dois conjuntos de benchmarks sintéticos, o Anga15 e o Anga-W. A metodologia de construção foi a seguinte. Para o Anga15, nós filtramos 1 milhão de funções disponíveis, filtramos as 15 maiores funções e depois realizamos uma amostragem aleatória, selecionando 2.000 amostras. Anga-W é um conjunto de benchmarks, também disponíveis na suíte Anga, composto por programas completos, ou seja, não são programas que contêm apenas definições de funções. E, de forma análoga, realizamos uma amostragem e selecionamos 2.000 amostras. No quesito de programas reais, nós coletamos benchmarks da infraestrutura de testes LLVM, totalizando 218 aplicações. Propomos um conjunto de funções contendo 600 amostras, onde falaremos mais adiante como foi feita essa construção, e uma classe de programas embarcados, contendo aplicações ScoreMark Pro e da suíte Mi Bench. Vale ressaltar que o conjunto de funções ele foi construído especificamente com o objetivo de avaliar o Anga15, uma vez que ambos os programas nesses dois conjuntos eles são similares em natureza. No quesito de divisão entre treinamento e teste, nós temos por objetivo avaliar benchmarks sintéticos individualmente e em combinação com benchmarks reais. Portanto, incorporamos também uma fração do conjunto LLVM, em que denominamos LLVM treino, totalizando 178 amostras, tanto em Anga15 quanto em Anga-W. A construção do conjunto funções ela foi feita através da ferramenta LLVM Extract. Essa ferramenta ela é uma ferramenta padrão do compilador LLVM e ela tem como argumento o nome de uma função de uma aplicação. Por exemplo, se uma aplicação possui 3 definições, então a ferramenta é capaz de gerar 3 arquivos separados contendo as 3 funções e esses arquivos eles são compiláveis. Como base, utilizamos a suíte ScoreMark Pro e Mi Bench e resultamos em aproximadamente 498 arquivos para ScoreMark e 1.119 para Mi Bench. E como já mostrado, o conjunto é composto por 600 amostras, então de cada suíte nós selecionamos os 300 maiores arquivos em termos de número de instruções LLVM. Se tratando da seleção de sequências de otimização, como aponta o Wong, caso otimizações exploradas elas possuem pouco desempenho positivo no código geral final, então não há muito o que se aprender pela heurística. Ou seja, dois programas muito próximos, muito similares, eles não proporcionarão ganhos significativos na aprendizagem. Muitos autores eles utilizam abordagens em que se gera grandes quantidades de sequências de forma aleatória e se compilam programas, pequenas quantidades de benchmarks com essas sequências, com o objetivo de suprir essa demanda por dados. No entanto, não existe uma garantia de que estes programas finais gerados eles serão programas de qualidade. Aqui nós adotamos uma abordagem diferente. Nós construímos 10 sequências de otimização, seguindo a metodologia proposta por Silva em seu artigo de 2021, explorando o espaço de otimizações para a redução de código. E o diferencial dessas sequências é que, dado um programa, pelo menos uma sequência dentre as 10 possui alta probabilidade de ser melhor do que OS, OOZ ou igual. Ou seja, OS e OZ são planos pré-definidos pelo compilador LLVM especializados em redução de código. Ou seja, todos esses programas, os programas gerados são programas de alta qualidade no sentido de redução de número de instruções. No que diz a respeito à representação de código, nós utilizamos vetores de embeddings Institut-Vec. Institut-Vec é um espaço composto por 8.564 vetores que representam sentenças do código intermediário LLVM. Cada vetor possui 200 dimensões. Nossas amostras elas foram codificadas em matrizes de 300 linhas por 200 colunas, ou seja, são codificações de 300 sentenças de cada aplicação. A vantagem de se utilizar esse tipo de abordagem reside no fato de que o próprio modelo ele é capaz de aprender, o próprio modelo de rede neural é capaz de aprender as principais características das aplicações que sejam mais adequadas para o problema em questão.
diferentemente de uma engenharia de features, uma seleção manual de características para representar os programas. Por fim, o nosso mecanismo de compilação preditiva, ele consiste em duas entradas, uma entrada para processar a aplicação e outra entrada para processar a sequência. A aplicação, como já exposto, ela é codificada como uma matriz, e a sequência ela é codificada como números inteiros e então processada por uma camada de embedding. Após o processamento por redes LSTM, ambos os vetores são concatenados, é aplicada uma normalização de lote com o objetivo de acelerar o treinamento e um processamento por uma rede neural totalmente conectada de duas camadas. O objetivo de predição em questão é o tamanho de código em que a sequência proporcionaria a aplicação processada em questão. O treinamento foi ajustado para 500 épocas e utilizamos dois critérios de parada, provindos da biblioteca Keras, Early Stop e Best Model. Se tratando do modelo gerado com o critério de parada Early Stop, este ocorre quando o treinamento é interrompido, quando após uma quantidade de épocas não houver melhorias na acurácia com relação ao conjunto de validação. Ou seja, é gerado um modelo para realizar predições para todos os conjuntos de testes. No caso, os conjuntos de testes são compostos pelas funções CoreMark e MBench, pelos programas embarcados e pela fração do LLVM test. Podemos notar que o menor erro ele é obtido pelos programas Anga e AngaW em funções CoreMark, com um erro de aproximadamente 20%. No resto, a adição de programas Anga não ocasionou em melhorias e, em muitos casos, houve até um aumento no erro, com exceção das predições em LLVM test, em que o treinamento com os benchmarks reais ele foi similar ao treinamento com Anga 15 mais LLVM. Se tratando do critério de parada Best Model, em que diversos checkpoints são criados durante o treinamento, nós selecionamos os melhores modelos com o menor erro médio entre os conjuntos funções embarcados e LLVM test. Também notamos que AngaW e AngaW mais LLVM possuem os menores erros para a função. É um fator inesperado, uma vez que Anga 15 é o conjunto de benchmarks composto por arquivos com essas definições. No que diz a respeito aos embarcados, os erros eles tendem a aumentar com a adição de programas sintéticos e similarmente para a LLVM test, na maioria dos casos. Como trabalhos futuros, uma direção de pesquisa consta em utilizar redes neurais de grafos e estruturas de grafos para a representação dos programas, sejam grafos de fluxo de controle ou árvores sintáticas abstratas. Este tipo de dado ele tem como característica uma boa encapsulação de questões relacionadas a fluxo de dados e fluxo de controle, ou seja, isso pode enriquecer o modelo de compilação preditiva. Portanto, é válido um estudo nessa direção. Uma outra questão seria realizar experimentos com grandes quantidades de sequências, para testar a nossa hipótese, a fim de se investigar se realmente uma quantidade pequena de sequências que comprovadamente gerem códigos de qualidade, ela é melhor do que uma grande quantidade de sequências geradas de forma aleatória. E, por fim, os resultados apresentados por Anga podemos concluir que ele pode ser útil em alguns domínios específicos de programa, como foram os casos das funções CoreMark. Mas, em geral, eles não trouxeram benefícios em sua adição a outros conjuntos. E é isso. Obrigado.